Paz, gente, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Eu sou o Jonathan Heckman, trabalho com os adolescentes aqui em Blumenau e vou estar fazendo algumas lições com vocês. Eu queria aproveitar esse momento para dizer para você como é importante esse espaço que nós estamos tendo aqui para aprender essas aulas e ter esses subsídios, ter essas dicas de como fazer uma aula melhor ou simplesmente de ter uma opinião diferente da nossa própria. Na lição de hoje, a lição número 2 dos adolescentes, estamos falando sobre toda a lição sobre sociedade e vamos falar um pouco hoje sobre família. O tema da lição é família, o nosso primeiro grupo social. Já é muito importante, antes de nós começarmos a aula, nós observarmos duas dicas muito importantes. A primeira dela é: você está trabalhando com adolescentes, tenha criatividade no que diz respeito à linguagem visual das coisas. Você vai falar sobre família. Tente montar a sua aula de uma forma como se fosse um lar, como se fosse uma casa. Monte, talvez, se o seu grupo é pequeno, como uma mesa sobre um café da manhã e dê aula com todos sentados ao redor. Se o seu grupo talvez é um pouco maior, tente montar o cenário como uma sala de estar, onde você pode estar sentado com todas as outras pessoas, como um pai de família, como uma mãe de família. Utilize a sua imaginação da melhor forma possível. Sempre que se trabalha com adolescentes, recursos visuais são imprescindíveis. A gente precisa usar muito isso. E use a imaginação como você puder. Vista um roupão, uma pantufa, como se você fosse o pai daquela família. E utilize tudo que você tiver ao seu dispor. Sempre que você for dar aula a adolescentes, tenha isso em mente. Por mais simples que uma apresentação de PowerPoint possa ser, ela faz com que os temas ali descritos possam fazer com que os adolescentes assimilem melhor o que eles estão aprendendo. Então, vamos lá para aprender um pouquinho mais sobre o que nós temos para essa semana de aulas. Outra coisa importante antes de nós começarmos é que muitos assuntos tratados na EBD são assuntos que nós estamos acostumados a ouvir. Mas não é por isso que nós temos que ter um preconceito, já uma opinião formada sobre o que vai ser falado. Busque ler toda a lição, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo algo sobre aquele assunto ou estudando algo sobre aquele assunto. Busque ter o maior interesse em aprender aquilo, busque o interesse de observar o significado, a origem das palavras, mesmo que seja uma palavra que você ouve há muito tempo. Sempre tenha isso em mente. Quando nós, como professores, estamos ensinando algo que nós já sabemos, é fato que os adolescentes também vão ouvir algo que eles já ouviram. E por isso a aula vai se tornar algo rotineiro, vai se tornar algo sem graça. Busque se surpreender com os conhecimentos e dessa forma você vai surpreender os adolescentes com o que eles vão aprender. Mais do que ensinar, sempre que nós vamos lecionar alguma coisa, é uma oportunidade de nós aprendermos. E muito mais, quando nós aprendemos, nós ensinamos. O primeiro tópico que nós vamos falar na lição é a família como uma célula máter. E é muito importante a gente entender que essa lição precisa descrever isso. A família é a célula máter da sociedade. Mais especificamente ou simplificamente, a família é a célula mãe da sociedade. É a partir da família que todas as outras coisas e todos os outros grupos sociais eles se desenvolvem, eles aparecem. Também é muito importante nessa lição nós frisarmos que a família é um lugar de convivência, um lugar de acolhimento e um lugar de relacionamento. Deus criou a família perfeita, isso é fato, nós sabemos disso. Mas desde a queda no Éden, essa perfeição foi um pouco perdida. Nem Isaac, Abraão, Davi, Salomão e toda a sua sabedoria conseguiram ter êxito com uma família perfeita. Nenhum deles. Mas é muito importante entender que mesmo que a perfeição não possa ser alcançada, nós podemos dar o melhor de nós para fazermos o nosso lar ser um bom lugar. Ser um grupo social, e é o primeiro grupo social onde nós venhamos a ter orgulho de estar. A gente precisa frisar isso. Família perfeita não existe, isso é fato. Mas mesmo não existindo, nós precisamos fazer aquele lugar ser o melhor possível. Mesmo que só talvez um adolescente que frequenta a sua aula tenha somente ele como
alguém cristão, alguém que vem à igreja, a mudança pode ocorrer a partir dele mesmo. Uma família bem estruturada resultará em próximas sociedades bem estruturadas. Pessoas de caráter, bons empregados, bons gerentes, bons administradores, bons pastores, bons líderes. Isso não se forma numa faculdade, isso se forma na família. E é muito importante nós deixarmos claro que tudo que nós vamos ser daqui para frente, tudo que os adolescentes serão, já está sendo formado, principalmente nesse primeiro grupo social onde eles nascem, que é a família, e que é muito importante. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a família sendo essa célula máter da sociedade, sendo aquela sociedade primeira, criada pelo próprio Deus, com o intuito e com a necessidade que ele viu no homem de não viver sozinho, de precisar se relacionar. Essa família é o que vai gerar todas as outras esferas da sociedade. É a partir da família que vão ser gerados os grupos onde as pessoas irão conviver. Será a partir disso que eles vão ter uma noção de quem é Deus, de o que é a vida, de o que é ter um bom caráter, de o que é ser uma boa pessoa, de o que é certo e de o que é errado. E quando a gente fala disso, sempre é importante a gente entender que na nossa sala de aula vão ter pessoas com uma família boa, com uma família estruturada, mas ao mesmo tempo vão ter pessoas que não têm uma família tão estruturada assim. Nós precisamos ter o cuidado de quando falarmos a esses adolescentes, a essas pessoas que estão ouvindo, não desmerecermos o fato de eles talvez não terem nascido num lugar tão bom. Mas sempre frisarmos que o lugar estar bom depende simplesmente da gente. De que para um lugar estar realmente bom de se morar, de realmente um lar ser um lugar bom de se estar, depende principalmente de nós. Depende principalmente das nossas escolhas e do que nós fazemos para que aquele lugar seja um lugar bom. Como eu falei já antes, no início da aula, é a partir da família que nós vamos gerar boas pessoas para a sociedade. E frise principalmente nesse tópico, como isso é importante. Nós não somos formados quando ganhamos um cargo, quando ganhamos um diploma. Nós somos formados por todas as nossas atitudes que fazemos como família. Um outro tópico que a gente tem na lição é sobre viver e conviver em família. É muito importante e nós precisamos frisar nesse tópico a importância do diálogo e do relacionamento na família. Assim como é importante a gente respeitar as pessoas, sabe? O respeito na família, ele vai gerar em nós o caráter de respeitar todas as outras pessoas que nós vamos conviver em outros grupos sociais. Alguém que não respeita hoje um pai, por exemplo, dificilmente vai ter facilidade de respeitar um chefe, um professor. Posteriormente, vai ter dificuldade de respeitar a sua esposa, a família que ele irá gerar. Isso é muito importante para nós entendermos. Todo grupo social tem um líder. A família tem o pai, tem a mãe, talvez no caso de alguns adolescentes, tem um responsável lá, um avô, uma avó, uma tia com quem eles moram. Todo grupo social vai ter um líder. Esse líder vai ter opiniões, vai ter decisões que nem sempre vão ser as que a gente gostaria de ouvir, gostaria de concordar. Mas ele é o líder e nós precisamos entender e respeitar essa situação. O mais importante de nós frisarmos nesse tópico é que a lei da semeadura diz que nós colhemos o que plantamos. Se nós respeitamos hoje, se nós temos o bom senso de ouvir com a opinião do outro, entendendo que ela também é importante, um dia quando nós liderarmos qualquer coisa, o dia que esses adolescentes liderarem qualquer coisa, eles também serão respeitados. Isso é uma regra que vem dos céus. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Outro tópico que nós temos na nossa lição é boas maneiras devem fazer parte do nosso dia a dia. São coisas simples, mas que muitas das vezes se perdem exatamente na adolescência, sabia? As boas maneiras, o bom dia, o obrigado, o com licença. A gente cresce e logo que nós somos criança, todos nós temos, ou praticamente todos nós temos esses modos. Mas, principalmente na idade da adolescência, algumas dessas coisas se perdem. É muito importante nós refrisarmos o como isso é importante. Como é importante e como é bom a gente estar perto de alguém que tem educação com a gente, não é mesmo?
Como é importante a gente estar perto de alguém que sabe falar da forma certa, que sabe se comportar da forma certa e ao mesmo tempo frise como é inconveniente alguém mal educado, que chega sem falar nada, que sai sem falar nada, que nunca diz um obrigado. Sabe, os bons modos são importantes e quando nós colocamos eles em prática, por mais que talvez no começo seja difícil para algumas pessoas, daqui a pouco eles farão parte do nosso dia a dia e vão se tornar algo comum de a gente presenciar. É importante nós deixarmos claro aos nossos adolescentes, às pessoas que são ensinadas por nós, e isso não diz respeito só a essa aula, que o padrão perfeito, o padrão exatamente como um comercial, não existe. Nós precisamos ter o cuidado de sermos realistas em tudo que nós ensinamos. Muitas das vezes, um dos pecados que as lideranças cometem quando ensinam é que eles tentam passar um padrão inalcançável, um padrão de perfeição e como se somente aquilo pudesse ser alcançado e que tivesse que ser alcançado. Quando nós estabelecemos um padrão alto demais, perfeito demais, nós criamos uma barreira e uma distância entre os nossos adolescentes. Quando nós estabelecemos uma barreira muito grande, um patamar muito alto para ser alcançado, é muito comum quando esses adolescentes chegarem no seu lar, na sua casa, na sua escola e conviverem com os problemas que eles vivem normalmente, eles se depararem com essas coisas, olharem para os ensinos que eles têm na igreja e falarem assim, isso não é para mim, eu não consigo alcançar isso. Na minha realidade, isso não dá certo e abandonarem as coisas. Seja realista em tudo que você fala. Fale para os adolescentes dos problemas que muitas das vezes você mesmo enfrenta. Isso é importantíssimo, eles conseguirem se assemelhar com a gente e entender que nós somos pessoas, nós somos gente, nós somos imperfeitos, temos problemas como qualquer um. Sempre tenha essa ideia de que você precisa ser humano com as pessoas, isso é muito importante. Sobre um dos subsídios que eu deixo na lição em PDF e também no PowerPoint, tem uma coisa muito legal que é importante você frisar nessa aula. Naturalmente, nós não somos bons. Existe uma frase muito interessante que foi escrita há algum tempo atrás que diz assim: a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito com os mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Você olha para uma frase dessa e você pensa, ela deve ter sido escrita no máximo no século passado. Mas aí você vai para a história e descobre que essa frase foi escrita por Sócrates mais ou menos há 400 anos antes de Cristo. A maldade está impregnada em nós. A maldade já está muito junta de nós, mais do que nós imaginamos. A sociedade está corrompida, sim, mas é a família que tem o poder de mudar isso através de Cristo. Naturalmente, nós não somos bons, mas Cristo quer despertar o melhor em nós. Naturalmente, nós não fazemos a escolha certa, mas Cristo espera e quer poder despertar tudo que existe de melhor na gente, para que nós venhamos a fazer a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Não venha, por favor, com esse papo de que a sociedade está se perdendo, os valores estão se perdendo. Isso já está acontecendo há muito mais tempo do que você imagina. Deixe claro aos adolescentes que problemas sempre existiram. A Bíblia é o maior exemplo disso. Quantas famílias, quantas pessoas usadas por Deus que falharam com suas famílias. Deixe claro que depende simplesmente de nós dependermos de Cristo e queremos ser melhor a cada dia para que as coisas fluam da forma mais certa. Entenda que essa lição precisa ser também muito mais estudada por você aí. Aqui são alguns tópicos. Você vai falar algumas coisas, são algumas ideias diferentes. Isso não é uma regra, mas é importante você ouvir uma opinião diferente da sua de vez em quando. Deus tem um propósito para a vida e para a família. Isso já foi detalhado, já foi escrito lá no começo da Bíblia, quando Deus cria o homem. Deixe claro que a família é um projeto de Deus. Deixe claro que a família e a salvação de todos é uma coisa que Deus espera. Entenda que Cristo está esperando o melhor de nós e que a nossa família, como uma célula máter, como uma célula mãe que vai gerar as outras esferas da sociedade, a nossa família precisa ser uma família que vai gerar próximas pessoas, próximos cidadãos,
pessoas de bem, pessoas que vão fazer da melhor forma que puderem tudo, com caráter, com dignidade, com respeito, com hombridade, com a melhor forma que puderem. Tudo que nós vamos fazer precisa ser feito da melhor forma possível. Viver em família é da mesma forma. Que Deus abençoe você. Essas são algumas dicas. Está disponível também o PDF dessa aula toda e com alguns desses subsídios, e também está disponível aqui no site uma apresentação curtinha de PowerPoint que você pode estar usando. Não se esqueça daquelas dicas lá do começo que dizem para você dar uma mudadinha na sua aula, fazer uma coisa um pouco diferente. Sempre utilize recursos visuais, não se esqueça disso. Ministério com adolescentes requer recursos visuais. Eles são atraídos mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria e te abençoe muito. Valeu, gente!